Nessa aula eu vou te ensinar a fazer o pente corrido. Eu sei que para quem está iniciando essa é uma das técnicas mais difíceis e foi por isso que eu elaborei um método para se fazer o pente corrido que você vai ver que é muito mais fácil de se fazer. Então dá uma olhadinha aqui nesse cabelo, ele é bem grosso, meu cliente aqui cortou faz uns 2 meses e ele gosta de jogar o cabelo todo para trás. Então aqui próximo da orelha ele gosta um pouco mais baixo e aqui em cima ele não gosta aquele cabelo muito curtinho. Então a gente vai fazer o pente corrido, mas a gente vai fazer o pente corrido mais aqui embaixo, ó, mais próximo da nuca, aqui próximo do acabamento. E vocês lembram que eu estou sempre falando do processo do corte, que é primeiro a gente faz a lateral, depois a gente faz o acabamento com a maquininha de acabamento, depois a gente corta em cima, encaixa e por último a gente seca e dá um acabamento final. Nesse caso aqui, a gente vai mudar, é um dos poucos casos que a gente muda esse processo. Ao invés de começar aqui pela lateral, a gente vai começar pela parte do topo, você vai entender o porquê que a gente faz isso quando é para fazer o pente corrido. Então o primeiro passo aqui vai ser umedecer bem o cabelo e a gente começa a cortar aqui nessa parte de cima. Pode umedecer bem, para que quando você for puxar o cabelo, ele respeite bem as divisões. E quando o cabelo está maior assim, eu sempre gosto de usar um grooming. O grooming ele vai servir para deixar o cabelo molhado por mais tempo. Se você não tiver o grooming, pode usar também um condicionador, também já vai te ajudar. Ó, esse aqui é o grooming que eu vou usar. Como o cabelo dele está bem grande, vou usar uma quantidade bem grande também. Então, passe por todo o cabelo aqui. Você tem que certificar que a raiz está bem úmida também. Então vou passar ele aqui. Se eu ver que precisa molhar um pouquinho mais o cabelo, eu venho com o borrifador novamente. Ó, então aqui a gente vai pegar umas mechinhas aqui da frente para trás, igual a gente faz em todos os cortes. Eu vou definir aqui a altura. Como faz mais ou menos 2 meses que ele cortou, então eu vou ter uma base de tirar mais ou menos 2 dedos de comprimento. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou chegar um pouquinho mais perto, vou puxar bem a mecha aqui, vi a altura que eu quero tirar, ó, mais ou menos 2 dedos, e vou cortar. Primeiro aqui ao centro. Cortei, vou puxar mais uma mechinha aqui, um pouquinho para trás, ó. Corto novamente, sempre tirando um pouquinho mais na parte de trás. O topete ele sempre tem que ficar um pouquinho maior. Ó. Puxei novamente. Vocês estão vendo que eu estou jogando o cabelo dele aqui para o lado, ó. Como está bem grande, se ele tiver para frente, se ele tiver assim, ó, quando eu for pegar, não vai dar certo. Então tem que jogar ele para o lado. Joguei para o lado, depois eu venho puxando a mecha. E a tesoura que eu sempre uso é Komakai e o link está aqui na descrição para você conseguir um desconto na compra. Aproveita que hoje eles estão com uma super promoção. Na parte da frente, ele está com mais ou menos 4 dedos de comprimento. E já na parte de trás, está ficando mais ou menos com 3 dedos de comprimento. A gente vai sempre fazendo essa graduação. Cortei no meio, agora eu vou jogar o cabelo todo para a direita aqui e vou usar a mecha do meio como guia. Então vou puxar aqui e vou manter a minha mão reta, ó. Meu dedo ele vai ficar reto. Por mais que depois no encaixe a gente vai inclinar o dedo, eu gosto sempre de seguir esse padrão. Sempre nessa parte aqui eu corto com o dedo reto, depois se precisar eu inclino o dedo. Então vou puxando aqui, ó, uma distância bem curtinha de uma mecha para outra. Lembra de sempre, ó, bem organizado, com a distância aqui bem curtinha para não dar muito erro, ó. Olha só. Venho até aqui atrás, na parte da coroa. Agora eu vou jogar o cabelo para o outro lado. E esse lado aqui, ó, é comum
da gente deixar uma ponta um pouco maior por conta do nosso formato da mão aqui. É muito comum você que está iniciando deixar um lado maior do que o outro. Então, olha bem quando você vai cortar, percebe bem se você realmente está tirando tudo o que precisa. Ó. Se precisar ver um pouquinho para o lado, ó. E torne-se membro do Creative Barber Online, que é o meu curso de barbeiro online que te ensina do zero ao avançado a você realmente conseguir ganhar dinheiro na profissão. Tudo de forma simples e eficiente. O link está aqui na descrição. Ó, venho só dando uma conferida novamente. Primeiro eu vou dar uma conferida rápida na horizontal e depois, como sempre eu faço, eu confiro na vertical também. É bem importante você vir fazendo essas conferências. Você pode fazer aqui na horizontal ou também pode fazer um X, como se fosse um X. Ó. Então você vem fazendo essa conferência aqui, ó. Conferi na vertical, agora eu vou conferir aqui na horizontal. Então vou puxar uma mecha aqui, sempre cuidando para não abaixar aqui o meu dedo. Ó. Se eu fizer isso, eu vou tirar muito dessa parte do topete e não é isso que a gente quer. A gente quer manter o topete um pouco maior. Então vou puxar aqui com o meu dedo reto. Se eu quisesse deixar o cabelo dele com um topete muito maior, então eu faria esse ângulo aqui, ó. Que a gente chama como se fosse um ângulo de 45 graus, né? Porque daí o topete fica bem maior do que atrás. Não é o que a gente quer fazer, a gente só quer deixar ele um pouco maior. Então o dedo ele tem que ser reto. Venho conferindo. Ó, depois que a gente conferiu, agora a gente já vai encaixar a parte do topo e cortar um pouco da lateral. Mas como a gente vai fazer o pente corrido depois, nós não vamos puxar as mechas aqui embaixo. Ó. A gente vai focar em cortar mais a parte aqui do encaixe e o comecinho aqui mais de cima da lateral. Porque quando a gente cortar aqui, vai ficar um destaque para a gente fazer o pente corrido. Então vocês vão reparar que vai ficar muito mais fácil para fazer o pente corrido depois. Então beleza, vou jogar esse cabelo aqui todo para a lateral e vou puxar a mecha aqui na altura que eu desejo. Ó. Posicionei aqui, vi o quanto que eu vou tirar e venho cortando. Aqui, nessa parte aqui, já vai ser o encaixe, então vai facilitar bastante, porque o que acontecia no início quando eu ia fazer o pente corrido? Quando eu não fazia dessa forma que eu estou fazendo aqui, às vezes eu vinha aqui e fazia o pente corrido, aí quando eu ia para o outro lado eu me confundia muito com relação à altura. Às vezes eu tirava muito de um lado, pouco do outro. Então dessa forma, fazendo primeiro esse encaixe aqui, você vai ter uma base muito melhor. E aqui também, ó, se fosse o caso do cabelo dele, se a gente quisesse fazer um pente corrido bem baixinho, eu iria puxar essa mecha aqui, ó, com o meu dedo bem aqui, ó, bem próximo da cabeça, ó, tirando bastante. Como ele usa um cabelo médio, não é aquele cabelo bem curtinho na tesoura, eu vou deixar mais ou menos 2 dedos de distância, ó. Então só para vocês terem essa base, ok? Então vamos prosseguindo aqui, focando mais aqui na parte de cima. Ó, vou usando sempre esse parâmetro aqui de 2 dedos nesse caso, tá? Vou cortar essa primeira mecha aqui reto
E aqui também eu vou puxar em 45 graus, que é com o meu dedo inclinado, para encaixar 100% esse cabelo. Então depois de cortar ali, quando eu puxar com o meu dedo inclinado, eu vou ver que aqui tem um cabelo maior, aqui tá bem curtinho e aqui em cima tá bem curtinho. Eu só venho aqui e igualo, para esse encaixe ficar 100%. Não, olha só, tá pegando bem aí. Ó, aqui é o cabelo que eu cortei aqui na lateral, aqui é o que eu cortei em cima, esse aqui é o excesso, eu vou só remover. Aqui atrás a gente vai só seguindo o que a gente já fez na lateral. Ó, a base aqui é os 2 dedos que eu estou usando desde lá da frente, ó. Então assim você não vai se perder aqui durante esse primeiro corte. Vim até aqui ao centro, agora eu vou fazer a outra lateral. Então vai ser da mesma forma, eu só me posiciono aqui mais na frente do cliente, ó. E esse lado esquerdo, para quem é destro, é um pouquinho mais difícil. Mas ó, você tem que se posicionar aqui na frente, puxar a mecha aqui, ó. E vai usar a mesma medida do outro lado, que é 2 dedos, ó. Lembra que você não precisa cortar lá embaixo, é só essa parte do encaixe aqui mais em cima, ó. Aqui eu já estou chegando lá no outro lado novamente. As mechas, elas já vão... Você já vai vendo que já está cortado. Então primeiro fiz essa parte aqui da lateral, agora eu vou unir aqui em 45 graus o encaixe, ó. Beleza, cortei aqui nessa lateral também, só dá mais uma conferida, ó. Você pode conferir aqui na vertical ou também pode puxar uma mechinha aqui na horizontal para ver se está tudo certo. Se estiver passando algum fiozinho, você pode vir e acertar. É lógico que se você pegar aqui embaixo, o cabelo vai estar bem grandão. Você tem que pegar aqui naquela linha onde você fez no começo, que é mais em cima, né? Ó, agora que a gente fez essa primeira etapa no corte, eu vou secar o cabelo, porque quando a gente secar, vai aparecer a marcação do que a gente cortou com a tesoura e o que a gente deixou para trás, que é o que a gente vai fazer o pente corrido. Então, pode secar bem o cabelo, vou usar aqui o vento morno.
Ó, depois que você secar, se você colocar o pente aqui, ó, você vai ver que vai chegar num determinado ponto que o cabelo vai estar bem certinho, ó. Então você vai colocar o pente aqui e vai subindo. Você vai ver que vai ficar um degrau nessa parte aqui. Tem cabelos que ficam bem marcados aqui, tem outros que nem tanto. Mas nesse caso aqui, a parte de cima está resolvida. O que eu vou basicamente fazer aqui? Vou agora tirar esse excesso e conectar a parte de baixo com essa parte aqui que já foi cortada. Então o primeiro passo, eu vou jogar o cabelo aqui do acabamento, ó, aqui para cima, ó, e vou tirar essa partezinha da costeleta aqui, ó. Entro com o pente, entrei com o pente, ó, entro com o pente aqui, eu subo ele, ó, puxo ele para fora. Quando eu puxar ele para fora, eu só venho removendo esse excesso. Ó, entra com o pente e bota ele aqui, ó, ele vai servir como um apoio aqui na orelha. Você só tem que tomar cuidado aqui na hora de usar a tesoura, ó. Fazendo isso aqui, você já vai tirar o cabelo aqui de cima da orelha, basicamente. Olha só. Ó, aqui atrás também, ó. Entro com o pente, puxo, e aqui está a minha guia do que eu já cortei ali na orelha, ó, próximo da orelha. Então só venho aqui e corto. Isso aqui é só para já ir tirando esse volume aqui de próximo da orelha aqui, ó. Ó, aqui eu vou jogar essa partezinha do acabamento para fora e vou vir definindo com a tesoura, ó. Então vou jogar tudo aqui para fora e venho definindo o acabamento aqui. Cortei ali, agora eu vou definir a costeleta. Tudo com a tesoura, depois eu venho com a maquininha de acabamento para facilitar. Ó, fiz isso, agora eu vou tirar esse volume, ainda está com muito excesso aqui próximo da orelha. Ó. Entra com o pente aqui, puxa ele um pouquinho para fora, olha só, tá pegando bem aí, ó. Então vamos tirar esse excesso aqui próximo da orelha. Eu entro com o pente, puxo ele um pouquinho para fora e corto. Então eu puxo o pente para fora. Olha só a minha guia ali. Ó, entra com ele aqui, subo um pouquinho mais. Eu sempre viro ele um pouquinho para fora. Então eu vou indo em camadas. Eu não vou subindo de baixo até em cima direto. Até porque esse cabelo dele aqui é bem grosso. Então esse meu pente aqui ele já não iria conseguir. Então eu vou cortando aqui por fases, ó. É diferente de quando a gente vai conferir um cabelo, que tem que ser bem rápido, né? O pente ele não pode parar. Nesse caso aqui não. Eu coloco ele aqui, encontro a minha mecha guia e corto. Vou fazendo isso de pouquinho a pouquinho até chegar lá onde a gente cortou. Você vai cortando, vai observando onde está precisando ainda fazer o pente corrido. Você vai vendo algum volume que estiver passando. Aqui já pode fazer o acabamento também com a tesoura, ó. Aqui com a tesoura é para tirar o excesso. Depois você vem e realmente tira com a maquininha de acabamento para ficar bem certinho. Ó, aqui eu vou pegar um pente um pouco mais grosso, só para não estar trancando, como o cabelo dele é bem grosso, aquele outro pente ele dificulta um pouco. Então eu vou pegar esse aqui que já é da UAU. Então, ó,
Vou seguir a mesma coisa, ó. Vou colocar o pente aqui e vou observar como que tá, ó. Se tá bem alinhado, se tá passando algum fio, olha só. Ó, então aqui a gente já cortou, já fez o pente corrido, a gente ainda vai fazer o acabamento aqui com a maquininha, mas você já vai vendo que o cabelo vai tendo todo o encaixe, ó. Primeiro a gente deixou bem baixinho aqui, depois veio seguindo a guia. Você vai observando se precisa melhorar em algo. Agora a gente vai para a parte de trás aqui, ó. Vamos seguir na mesma sequência. Como eu já cortei aqui, quando eu puxar, olha só, pode fazer isso aqui com a tesoura, ó. Coloca o pente e vem com a tesoura embaixo, ó. Faz isso aqui com ela fechada, só para te auxiliar, ó. Quando eu fizer isso aqui, vai estar o que eu cortei ali na lateral e essa parte bem grande que eu ainda não cortei. Então, vou pegar ela como base, ó. Vou cortar aqui, ó. E um pouquinho mais embaixo, próximo do acabamento. Ó, então a gente vai seguindo aqui, ó. Eu vou entrar com o pente, ó. Entro com o pente lá. Quando eu chego aqui onde eu quero cortar, eu venho puxando ele para fora, ó, até eu encontrar a minha referência ali do lado, ó. Então eu entro com o pente e puxo para fora. É importante ressaltar que aqui no acabamento o pente está bem próximo, ó. Mas quando vai chegando mais para cima, ó, ele já está aéreo, ele já não está encostado da cabeça. Eu vou tomando como base o que eu já cortei aqui na lateral. Então, ó, vou puxar aqui e vou seguir a referência, ó. Você vai cortando e vai vendo onde fica algum peso. Que aqui, ó, tá bem volumoso porque ainda não cortei mesmo, ó. Mas aqui ainda vejo um pequeno detalhe para arrumar, ó. E o pente corrido você tem que realmente praticar muito para ir pegando essa percepção. Ó, cortei aqui nessa parte, olha só, já tá bem encaixado. A gente vai prosseguir aqui para a parte do meio aqui do acabamento, ó. Aí, pode dar uma baixadinha assim, isso. Ó, vou pentear o cabelo todo para baixo. Entro com o pente e a tesoura, ó, para me auxiliar. E sempre pegando um pouco da referência do lado, ó. Ó, aqui não pegou, então vem um pouquinho mais para esse lado aqui. Ó. Tô com a referência e corto. Subo mais um pouco. Olha só. Fiz isso, depois tem que pentear para baixo, senão vai dificultar na hora de fazer o pente corrido. Tem que estar sempre penteando o cabelo. Então a gente vai aqui seguindo a referência, corto, puxo um pouquinho para cima, corto novamente. O bom é que aqui você sempre tem algo para te auxiliar, ó. Você sempre vai puxar aqui com o pente e vai ver a referência, ó. Olha só, aqui eu estou vendo um volume, então está precisando cortar. Eu vou vir com o pente aqui e eu já vou ter a minha guia. Por quê? Porque eu cortei aqui, mas ficou esse espaço aqui sem cortar. Então você vai observar que tem um peso aqui a ser tirado, ó. Talvez no vídeo não dê para ver tão bem esse volume que tá aqui, mas a olho nu você consegue reparar essa imperfeição, esse peso para ser tirado. Beleza, vamos continuando aqui.
Ó, começa aqui de baixo. Ó. Vou pegando a referência aqui embaixo e vou subindo aos poucos, ó. Essa forma aqui é a mais simples, a rápida que eu encontrei para se fazer. Antes eu tentava começar o pente corrido sem parar de um lado e depois ia para o outro, acabava me perdendo muito. Então dessa forma foi que eu realmente consegui fazer um tempo bacana aí para o dia a dia e sem estar me perdendo. Tem sempre uma mecha guia para me auxiliar. E aqui, ó, quando você cortar o cabelo aqui, vai ficar uma marcação. Mas quando você continua cortando para cima aqui, ó, a marcação que ficou ela vai sumindo. Então o cabelo ele vem todo uniforme. Então cortamos aqui essa lateral, a parte de trás. Agora a gente vai para o outro lado. Vamos tirar esse excesso aqui próximo da orelha. Fazer a mesma coisa, ó. Entra com o pente, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Entro com o pente bem próximo à pele e viro ele para fora. Ó. Venho e corto. Ó. Aqui você também, se quiser, você pode ir de lá para cá, mas também você pode usar essa mecha guia como referência. Também pode te facilitar bastante. Então vou continuar daqui para você não se perder. Ó. Vou seguir na mecha guia que eu já estava. Depois, com o tempo, se você quiser fazer um lado, depois fazer o outro, você já vai conseguir bem tranquilo. Então, ó, mas vou seguir aqui na minha referência, minha mecha guia, ó. Esse lado aqui, se você é destro, sempre tem um lado que é um pouco mais difícil, né? Então, você vai ter que puxar aqui várias vezes, fazer esse pente corrido aqui bem caprichado desse lado também, porque esse lado realmente é um pouquinho mais difícil, ó. Ó, aqui eu vejo que ainda posso tirar um pouquinho melhor aqui, ó. Sempre a parte da orelha, você vai tirar mais do que em cima, né? Então, mesmo um corte na tesoura, ele também tem um degradê. Então, aqui embaixo sempre é mais curto do que na parte de cima. Então, tanto um corte na máquina quanto um corte na tesoura, você vai ter essa graduação. Aqui eu vou pentear o cabelo todo para o lado. Vou fazer esse acabamento com a tesoura aqui.
Então agora a gente vem fazendo o acabamento com a maquininha, não vou tirar muito, tirar mais o excesso. Ó, aqui você penteia tudo aqui pro lado, ó. O que tiver passando de excesso, você vem e tira. Cuidado para não entrar muito aqui nesse acabamento, né? Sempre usar um meio termo. Ainda mais um corte na tesoura, não é legal entrar demais esse acabamento aqui. Agora eu venho dando uma conferida, tanto no pente corrido quanto puxando aqui em mechas, tá? Se estiver passando algum fiozinho, eu venho e já vou ajeitando. Como o cabelo já está seco, já é legal para a gente estar conferindo aqui, ó. Então puxando, se tiver algum fio passando, aqui no pente corrido você vai percebendo que tem alguns detalhes para arrumar, ó. Você vai só conferindo para ver se precisa ajustar algum detalhe. Como é para conferência, se você quiser, nesse caso aqui no final, você pode fazer o pente mais rapidinho, igual a gente faz para conferir o cabelo. Então, como é só um ajuste mesmo, você pode estar fazendo isso também. Ou se não, você pode fazer daquela forma que a gente estava fazendo desde o início. Ó. Nesse caso aqui é muito bom, o cabelo já está seco, tá? Você realmente vê o que está precisando ajustar. Agora, por último, a gente vai fazer o acabamento com a navalha. Já passei aqui o gel shaving para facilitar o deslizar aqui da lâmina. Então é só tirar o excesso mesmo, a maior parte aqui já é feita com a máquina de acabamento. Só você vir realmente limpando o que tiver de excesso aqui, ó.
Agora que a gente fez esse processo, a gente vai lavar o cabelo dele, secar e se aparecer algum detalhezinho a gente vem corrigindo. Eu vou passar o grooming e vou secar o cabelo dele usando essa escovinha aqui. Ela é muito boa para esses cabelos médios assim, ou um pouco maiores. Ela tem um espaçamento aqui, então quando você vai utilizando ela aqui no cabelo, passa bastante o vento aqui, você consegue modelar muito bem. Ó, sempre que você for secar, começa pela parte de trás. Por quê? Tem muitas pessoas que começam secando aqui o topete e a parte do meio ela acaba ficando úmida. Então sempre começa aqui, ó, pela parte de trás primeiro. Ó, depois que eu sequei aqui, vocês podem reparar que ele tem um redemoinho bem forte. Então o cabelo dele a gente fez o seguinte, jogou ele para frente, o redemoinho dele tá mandando para frente, para o lado e para trás. Então essa lateral ficou desse jeito por conta do redemoinho. Do outro lado, eu vou pentear ele aqui, ó, um pouco para trás. Ó, então eu vou fazer esse caimento aqui, ó, jogo ele um pouco para o lado e para trás também. Agora eu vou passar uma pomada de efeito seco. Ó, vou usar uma boa quantidade aqui, bastante pomada, porque o cabelo dele é bem grosso, então tá num tamanho também que exige mais pomada mesmo. Então aqui eu vou passar ela conforme o cabelo vai ficando aqui, ó. Passo por todo o cabelo e depois já venho com a minha escova raquete. Um detalhe importante, quando você for finalizar esse tipo de cabelo um pouco maior, sempre usa o pente um pouquinho mais fininho como esse e vai penteando a parte aqui do acabamento. Se vocês forem ver, ó, o cabelo está bem cortado, mas ó, se eu deixar assim, parece que aqui tem uma falha. Mas na verdade não tem, ó, é o redemoinho. Então você precisa pentear essa parte aqui, ó, toda para baixo. Ó. Olha só, já fica outro acabamento. Aqui também, todas as laterais, ó, você vai ajustando aqui com o pente, tá? Para que quando você for mostrar esse acabamento para o cliente, vai ficar muito mais bonito. Espero que você tenha curtido essa aula. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo na aba de comentários, que eu vou te dar todo o suporte necessário. Esse é o nosso corte aí, fizemos o pente corrido com a técnica que eu sempre utilizo aqui no meu dia a dia.